Beleza. Então vamos lá, Rodrigão. Show? Liberado. Boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Escutar, Pode Falar, e hoje vai ser sem enrolação, porque eu tô com um otorrinolaringologista que vai trazer verdades hoje sobre rinite e sinusite e tudo que nós precisamos saber. Afinal de contas, o que é uma rinite, o que é uma sinusite, como que se diferencia de um resfriado? Quando é que eu tenho que usar antibiótico ou não? Eu tenho certeza que essa é dúvida de todo mundo. Em uma hora ou outra a gente vai ter essa dúvida, principalmente com o nosso filho, com a gente mesmo. Então a gente precisa entender um pouquinho mais. E esse assunto foi muito pedido, principalmente no ano passado. E a gente demorou um pouquinho, mas promessa é dívida e estamos aqui com esse assunto para você. Então, por isso, a gente já pede o teu compartilhamento, já salva, já ajuda ali, né, curtindo, comentando, mande suas perguntas, mande seus comentários também, mais sugestões, tanto de temas quanto de profissionais. Nós ficamos muito felizes com a tua interação e é isso que nos motiva a continuar trazendo profissionais únicos, né, para estar aqui para falar sobre a sua expertise, para falar sobre a sua autoridade. Eu sou Izzy Patrícia Pardal, sou fonoaudióloga e está comigo hoje à noite Dr. Diego Vaz. Seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso Pode Escutar. Boa noite a todos, eu sou Diego Vaz, sou otorrinolaringologista e a minha área de especialidade é a rinologia, que são tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica, e é um prazer estar aqui falando de um assunto que eu tenho ampla experiência e que eu gosto bastante. Então vai ser um prazer e obrigado pelo convite. Maravilhoso. Então, um especialista para falar para a gente das nossas principais dúvidas sobre o assunto. Porque assim, mesmo que não seja a criança, seja você, tem sempre alguém em casa que está ali, ou parece que está o tempo todo resfriado, ou está com aquela dorzinha aqui, ou fala assim, aí, meu catarro tá verde, o que que está acontecendo? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto, então não esquece de dar aquele like, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente faz com todo amor, dedicação e muito carinho para vocês. Então sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira, 19h30, aqui no nosso Pode Escutar. E eu vou apresentar melhor o nosso convidado da noite para vocês, né? Tem aqui um currículo, um amplo currículo aqui do Dr. Diego Vaz, o nosso editor, detetive, masterchef, Cauê Jucá, estava inspirado nessa noite. Então, eu vou lhe apresentar com todas as honras, viu, doutor Diego? Obrigado. Vamos lá. Então, o doutor Diego Vaz é otorrinolaringologista, apaixonado por rinologia. Daqui a pouco ele vai fazer cursos de rinoplastia. Eu já estou dando aqui um spoiler gigantesco, né? Maravilhoso, porque coisa boa a gente já compartilha. Então, ele é apaixonado por rinologia, especializado em cirurgias endoscópicas nasais e tratamentos para roncos e apneia do sono. Sempre buscando melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Constantemente atualizado em cursos e congressos, ele combina excelência técnica com um atendimento humano e atencioso. Ele conquistou 548 avaliações positivas de 550 do Dr. Alia. Olha só, isso é maravilhoso. 5 estrelas, gente. Pacientes o elogiam como competente, resolutivo e didático, destacando sua capacidade em ouvir e explicar com clareza. Mais que um médico, o Dr. Diego é referência em Belém, transformando vidas e dedicação com muito carinho. Parabéns, doutor Diego. Mas tem mais um ladinho aqui também, que a gente falou sobre o currículo brilhante dele na otorrinolaringologia, mas o lado pessoal é o que faz esse médico ser mais diferenciado ainda. A gente sempre fala isso aqui. Dr. Diego Vaz é um homem cuja vida gira em torno do amor e da família. Casado com Tamires, minha amiga, um beijo para você, carinhoso, mora no meu coração, que é a parceira, né, dele, do Dr. Diego, e constrói uma história de cumplicidade e fé ao lado dela e da filha Sofia. O maior presente que compartilham, sem dúvida nenhuma.
Diego vê no casamento um laço divino. Ele honra seus pais, Ivete e Manuel, com gratidão profunda, celebrando o apoio e o amor incondicional que moldaram quem ele é. Cercado de carinho por amigos e familiares que o chamam de inspiração. Diego vive para cuidar e amar, fazendo da família o seu porto seguro e a sua maior motivação. Obrigado pelas palavras. Foi muito bem apresentado hoje, Doc. E eu tenho certeza que esse realmente é o teu lado pessoal. Eu conheço um pouquinho, né, da tua família e eu sei o quão linda é e o quanto você, de fato, cuida bem dessa família. E que você seja sempre aí, motivado e inspirado por todos ao seu redor, pelos seus papais, por essa família linda que você construiu e que Deus continue abençoando não só a tua família, mas toda a dedicação que você tem na otorrinolaringologia também. Parabéns, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Se eu soubesse que ia ter uma mensagem dessa, eu ia vir toda semana aqui. Bom, né? Muito bom, muito É bom. muito bom também a gente falar de quem a gente gosta, de quem inspira, de quem a gente admira. Exatamente. Muito bom. Nosso propósito, né? Nossos Exatamente, os nossos propósitos, porque eu sei o quanto muda a nossa vida, o quanto deve ter mudado a tua vida. Ser papai da Sofia, que é linda. Esses dias já fez 5 anos de idade. Olha isso, 5 Passa anos, muito voou. rápido. Não, voou. O meu já vai fazer 7, gente. Meu mais Tô velho ficando João. preocupado, tá passando rápido 7 demais. anos. Exatamente, tá passando Tem que rápido fazer o demais. segundo já, né? Que é Já- porque já tá Eu com saudade do bebê na acho. casa, né? Eu acho. Eu já fiz logo a Maria Júlia e a Maria Júlia já tá com 3. Ou seja, Tô voa. perdendo tempo, né? Já tá perdendo tempo que ela já tá com 5 aí. Voa mesmo. Mas vamos lá, doutor Diego, antes da gente iniciar o nosso bate-papo sobre rinite e sinusite, eu preciso agradecer também, né, quem acredita nesse nosso projeto, quem é nosso parceiro desde que praticamente a gente iniciou, que a gente já tem mais de um ano e 3 meses, né, Cauê? Desde novembro de 2023. Então, assim, e a gente, ó, fielmente ali com vocês, toda quarta-feira, um episódio, né? Então é muito legal a gente ver também o crescimento do Pode Escutar, ver os parceiros que se mantiveram ao longo do ano, quantos parceiros nós tivemos também, né? E a tua interação, né? Cada vez mais de enviar mensagens pra gente, de que gostou, de que tá compartilhando, mais sugestões. Izzy, fala disso, Izzy, fala daquilo. Izzy, eu queria ouvir você falar disso. Então, muito legal é a gente saber da tua necessidade e, assim, a gente anota cada uma delas, tá? Porque a gente tem uma lista gigante e a gente tá cumprindo, né, por ordem ali dos profissionais que a gente tem por perto, né, quando eu te falei, há 15 dias atrás eu convidei o Dr. Diego para estar aqui, para falar sobre esse assunto que já tinha sido sugerido, e eu sei que é dúvida de muita gente, então por isso que a nossa maior ajuda é a tua interação. Então compartilha o episódio, já curte, já se inscreve no canal, já pede para mais pessoas também compartilharem, para que a gente fique cada vez mais inspirado e motivado nessa tua dedicação aí também com o nosso Pode Escutar. Muito obrigada, viu? E olha só, o nosso primeiro aqui, Clínica Audionorte Saúde, parceiraça, né, doutor Diego? Eu recomendo. Doutor Diego é super parceiro, né? Então sempre encaminha também os pacientes para fazer os exames auditivos lá, porque a gente tem todos os exames audiológicos, toda a bateria de exame necessário para se chegar num diagnóstico de audição normal ou qualquer outra alteração auditiva, nós temos para crianças, para idosos, para adultos, nós temos lá na Clínica Audionorte Saúde. Então, desde o diagnóstico até a reabilitação auditiva também. Então, nós amamos reabilitar, né? Então, dentro ali das indicações de aparelhos auditivos convencionais, até de cirurgias de implantes auditivos, inclusive o Dr. Diego já fez uma nossa também, né? O Dr. Diego já fez ali implante auditivo e a gente queria trazer mais ele para a otologia, mas cada vez mais ele está na rinologia, mas tá tudo bem, tá tudo bem. É isso aí. E a gente tem avaliação e tratamento para zumbido, avaliação de processamento auditivo, terapia de cabine, inclusive tudo isso já foi tópico aqui no nosso Pode Escutar também, querendo saber um pouquinho mais sobre esse assunto, volte, porque a gente tem vídeos e profissionais específicos de cada área que falou aqui sobre zumbido, reabilitação, diagnóstico, avaliação do processamento, a terapia,
Recentemente a gente trouxe a doutora Rafaela Conduru para falar dos exames otoneurológicos também. O que que é tontura, doutor Diego? O que que é tontura? O que que é vertigem? É tudo labirintite? A gente desmistificou tudo isso aí nesse episódio com a Rafa, que é um assunto que o otorrino adora também, né? Então, e o nosso laboratório de prótese auditiva, que eu acho que também é um diferencial para dar esse conforto e esse acompanhamento para o nosso paciente. Muito obrigada, Clínica Audionorte Saúde. E a próxima, antes da gente começar, mais uma de saúde só, que também o doutor Diego Vaz pode falar com propriedade, porque inclusive o doutor Diego Vaz faz agenda lá, é um dos médicos especialistas que faz parte do quadro clínico da clínica Poligastroendoscopia Avançada. É ou não é um centro de referência também, doutor Diego? Exatamente. Às quintas-feiras à tarde. Toda quinta-feira à tarde tem a agenda do doutor Diego lá. Quintas-feiras à tarde estamos lá, né? Atendimento em vários planos de saúde particular, não é isso? Exatamente. Então pronto. Então lá na clínica Poligastro tem, ó, otorrinolaringologia, tem a endoscopia, a colonoscopia, tem exames laboratoriais, tem parceria com a Amaral Costa, tem exame de tomografia computadorizada, ultrassom em diversas áreas também e todos os procedimentos que necessitam da anestesia tem lá de plantão. Então, desde exames, né, como, claro, a colonoscopia, a endoscopia, mas a tomografia também, às vezes, necessita do anestesista e ele está lá de plantão para deixar o procedimento mais seguro ainda. Além dessa, uma equipe gigantesca que hoje tem para oferecer em atendimento em diversos planos de saúde também, hoje a Clínica Poligastro tem uma estrutura física para te oferecer que é sensacional e diferenciada para que você não se sinta só seguro, mas confortável também. Então, parabéns, Clínica Poligastro, por toda essa estrutura, por todo esse atendimento personalizado para os seus pacientes. Parabéns. E obrigada por estar aqui junto no nosso Pode Escutar. Vamos lá, doutor Diego. Você tinha mais patrocínio. Tem, mas a gente vai falando deles, vai passando aqui. A gente daqui a pouco abre um negócio desse aqui pra gente, ó. Lenoca, eu tô aqui sempre abrindo um biscoitinho dela, que eu já vou ver o que foi que ela colocou aqui pra gente. Brinde do convidado. Os brindes. Sempre tem um meu aqui também, que no final tem sempre alguém querendo pegar, mas eu não deixo, é meu. E assim vai. Mas eu vou falando ao longo do nosso episódio os nossos outros parceiros e patrocinadores. Muito obrigada, gente. Então vamos lá, doutor Diego. Nossa primeira pergunta, claro, para a gente iniciar o nosso quadro e é sem enrolação. Chegou no chat agora. Chegou no chat agora. Super chat aqui. Tá aqui, ó. Qual é a diferença entre rinite e sinusite e se elas podem ocorrer juntas? Então, como a minha área é a rinologia, então é o meu dia a dia isso, então é o que eu vejo todos os dias e isso aí há cerca de 14 anos é meu dia a dia, né? Então, assim, a diferença de rinite e sinusite é muito simples. Então, a rinite é a inflamação da mucosa do nariz, então essa parte do meio mesmo, o nariz. E a sinusite, ela já vai ser uma inflamação da mucosa dos seios da face. Então, os seios da face são como se fossem cavidades ao redor do nariz, ao redor dos olhos e também na base do crânio. Então, lá dentro também tem seios da face. São várias células dentro do osso, que são espaços que são ocupados por mucosa que podem inflamar. E aí podem dar dores na face, dores de cabeça e tudo mais. Então, a rinite é a inflamação da mucosa do nariz. E a sinusite é a inflamação da mucosa dessas cavidades. Então, são coisas diferentes. Se elas podem aparecer juntas, sim, podem aparecer juntas. Inclusive, a rinite, se não tratada adequadamente, pode evoluir para uma sinusite. Então, não tratando ela direito, ela evolui para um quadro mais grave, um pouco maior, que seria a sinusite. Perfeito. E doutora, eu fico até aqui pensando, né? Uma das principais diferenças, de repente, de sintoma mesmo do paciente é que a sinusite, ela causa, então, dor, né? Por conta disso que você acabou de explicar, dos seios, então, com secreção, né? Eu acredito que, assim, a rinite não cause tanta dor quanto a sinusite. É real isso? Isso. Então, como a rinite é a inflamação da mucosa do nariz, a mucosa do nariz entende-se tanto a mucosa do septo, quanto a mucosa dos cornetos, que são essas bolinhas, quando a gente levanta, consegue ver umas bolinhas, né? Então, a rinite, ela vai ter um sintoma mais alérgico, normalmente, porque a maioria das rinites são alérgicas. Tem outros tipos de rinite.
Então tem rinites vasomotoras, que é quando você entra num ambiente muito frio e o nariz entope. Uhum. Rinite gestacional, quando você está grávida devido à alteração Tive. hormonal. E tem a principal que é a alérgica. Então a rinite ela vai evoluir mais com sintomas alérgicos. Coceira, espirro, e secreções claras, né? E a Uhum. obstrução nasal. Tá. Já a sinusite, como a inflamação dessas cavidades ao redor do nariz, dos olhos e na base do crânio, o paciente vai sentir mais dores de cabeça ou dores no rosto, aquela sensação de pressão mesmo. Sim. E como a sinusite já evolui com quadros mais infecciosos, aí o paciente sente mais aquelas secreções mais esverdeadas, amareladas, junto com esse quadro de obstrutivo, de congestão nasal. Então vamos dizer assim, a rinite dá mais obstrução. E a sinusite dá mais aquela congestão, parece que está tudo entupido, tudo cheio de Com a líquido, cabeça né? Cabeça pesada, né? pesada, né? Então é um quadro maior. Tá, entendi. Excelente. Agora, falando da rinite, sobre as principais causas da rinite, doutor. Ah, você bem já até colocou, né, da rinite. Isso. Então, Dá eu para acho que já explicar ficou até melhor. claro. Não, tipo, tem a maioria das vezes, como você falou, a rinite, ela é alérgica. A maioria das vezes ela é de fundo alérgico, Sim. então o paciente já tem aquela história familiar, que o Uhum. pai e a mãe são alérgicos, né? Então tem uma característica genética que a pessoa herda, você não dá para Sim. controlar isso, é herdado, né? E a pessoa é muito alérgica, então tem todo aquele quadro alérgico. Então, um fator é a alergia, vamos dizer assim. Tem o fator ambiental, então pessoas que se expõem mais à poeira, a ambientes mais com poeira, ácaro, pelos de Mofo, animais, aham. mofo. Então, ambientes, aqui em Belém, ambientes úmidos vão favorecer mais a mofo e Verdade. tudo mais, se você tiver alergia, né? Fatores ambientais, fatores estruturais como desvios de septo ou cornetos aumentados vão favorecer o paciente que tem um quadro de rinite ele ser mais acentuado, Sim. sentir mais uma obstrução nasal e tudo mais. Então, ele já nasceu com uma característica anatômica que quando ele tem a rinite piora, mais do que quem não tem um desvio de Uhum. septo, uma obstrução nasal, né? E tem também os fatores ambientais, como o que eu expliquei, sair, entrar num ambiente mais frio, mais seco, então a rinite vasomotora. Tem pessoas que têm mais predisposição até essa rinite vasomotora, então velhinhos, que sentem mais isso com Uhum. comida picante, então come aquela comida picante, o Olha nariz já só. tapa, já obstrui, né? Então é a parte vasomotora. Os vasos do nariz ele respondem de forma anormal, tanto à Sim. temperatura quanto a condimentos, pimenta, né, no caso. E fatores gestacionais, a mulher grávida, devido aos É, eu picos lembro. hormonais, progesterona, congestiona mais o nariz, Nossa, né? muito. Obstrui mais, então uma rinite gestacional. E É. tem as rinites medicamentosas também, não esquecendo delas, né? Então o famoso Hum, vasoconstritores nasais que você compra baratinho na farmácia sem receita, então o Afrin, Aturgil, Naridrim, se o paciente utilizar de forma errada, por mais de 5 a 10 dias, ele começa a entrar num ciclo de rinite medicamentosa. Então o remédio que está gerando aquele quadro de rinite que se perpetua pelo próprio uso do remédio, olha né? isso. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Pai, tudo bem, pai? Tudo bem, né? Porque eu não sei há quantos anos. Eu era criança ainda quando meu pai começou a usar esse negócio. Agora você imagina. Tá deixando a farmácia rica. Ixi, ele não fica sem. Tem um no armário, Não fica um sem. embaixo do travesseiro, um Não na fica sem. O cozinha. que ele começou foi esse Aturgil aí, até que você É, falou, que é esse antigo. exato. Depois ele passou para outro, ele tava com Nelsoro, agora ele tava com um amarelinho ali. Mas é isso, ele fica é o tempo inteiro. E assim, saindo só um pouquinho, para quem tem anos aí com essa rinite causada por medicamentos, tem tratamento? Existiria a possibilidade do meu pai parar de usar isso? Tem. Então, normalmente essa rinite medicamentosa, que o paciente fica viciado nesses remédios que são no começo milagrosos, É. depois ficam dando rebote, né? Então, o paciente usa um vasoconstritor. O vasoconstritor faz o vaso contrair e com o tempo vai perder o efeito, ele vai dilatar. Só que ele gera uma constrição tão forte que gera uma certa isquemia, uma falta de sangue ali e começa a fazer cicatriz sobre cicatriz. E o vaso Uhum. começa a ficar disfuncional. Então, você usa no começo uma gotinha, 4 horas depois está pior do que antes.
Então começa agora a precisar de mais gotinhas. Antes eram uma, agora são duas, depois quatro, depois é um Sim. frasco E inteiro para menor poder. tempo também, Então né? o efeito do remédio ele começa também a diminuir com o uso. Uhum. E aí o nariz vai provocando um inchaço, um edema, né? Então o tratamento, geralmente eu falo para os pacientes que não tem isso daí, quem quer ter. Normalmente é quem pode. Então o paciente já tinha alguma coisa no nariz antes, tinha um desvio de septo, nariz torto para um lado, tinha um Uhum. corneto maior, às vezes tem pólipo no nariz, que são carninhas que crescem por excesso de alergia. Então, muito difícil um paciente que é totalmente saudável, nariz bom, ele evoluir com um quadro de rinite medicamentosa usando. Então, Entendi. normalmente ele tem algum fator estrutural ali que favorece ele a ter. Tá. Geralmente é assim. E aí esse paciente a gente tenta no começo fazer o tratamento com corticoide nasal, lavagem nasal, 1 mês, 2 meses, de 30 a 60 dias. E durante esse período eu faço o desmame desse remédio. Então eu peço para ele abrir lá em cima, porque ele não consegue parar de uma hora para outra, mas eu peço para Sim. ele abrir em cima o frasco, né? E fazer uma diluição, jogar metade do remédio fora, pega um flaconete de soro, dilui de 1 para 1. Então Uhum. ele vai fazendo tratamento com lavagem, corticoide, antialérgico via oral, às vezes um antileucotrino, que a gente passa também para melhorar a parte alérgica, como o Montelukast. E aí Uhum. o paciente vai fazendo uma diluição de 1 para 1 para poder diminuir a dose. Aí ele vai usando o menos possível, depois ele vai usando, né? E aí o remédio vai Sim. baixar, e aí ele vai diluindo com soro. Cada Mais vez mais vai soro. diluindo. Ou seja, vai chegar uma hora que ele vai estar fazendo só o remédio prescrito, lavagem, corticoide, antialérgico, e esse remédio vai ficar só soro. Então ele vai fazendo uma diluição para poder fazer um desmame, que ele não consegue parar de uma Perfeito. hora para outra. Gente, deu para anotar essa, né? Porque foi uma receita aqui. Pai, mesmo assim vou te agendar com ele, tá? Mesmo Pra já ver se tendo a ele não tem um receita em desvio de mãos. septo, É, tem que pólipo. investigar. Porque Tem às que vezes o paciente investigar. tem alguma coisa lá dentro que isso daí é só o inicial, né? Sim, com certeza, Mas se tem que tiver um desvio investigar. ou pólipo, alguns casos chegam a ser até cirúrgico. Para os pacientes que não conseguem fazer o tratamento clínico, existe a opção de Sim, cirurgia. No sim, caso de nariz torto, desvio de septo, faz a cirurgia de septoplastia. Ou se tiver os cornetos grandes, a gente faz uma turbinoplastia, que é o corneto do nariz, são duas bolonas grandes, a gente cirurgicamente reduz ele. Para quê? Para que aquele que reduz, o que sobrou da redução, ele não vai inchar tanto e não vai obstruir. Então, para os Uhum. casos também existe a opção cirúrgica para quem não consegue desmamar do remédio. Olha só, interessantíssimo, que bom, hein? Então tem chance, gente, da gente se livrar disso. Eu fico apavorada quando eu tô congestionada por algum motivo, ou um resfriado, ou uma gripe, enfim. E aí, para eu dormir, eu uso ele, né? Porque realmente é milagroso naquele É, momento, meu Deus do céu, né? Você se desentupir para conseguir dormir é realmente assim, milagre. Mas quando eu passo de 5 dias usando ele, eu já fico apavorada. Aí exato. essa da diluição, eu já fiz porque eu fazia para os meus filhos com medo também, às vezes, deles, tipo, à noite, já estão maiorzinhos, depois de 2 anos, tipo, eu já fiz assim uma mistureba dessa aí para eu dormir, para eles dormirem. Aham, exato. Essa, né? Pra mãe dormir, a É, fofoca aqui, gente. Mas presta atenção, hein? é. Né? Não tô Não receitando tá nada, eu não receitando prescrevo nada. Tá nada, eu usando não o filho dela, prescrevo tá nada. passando um Eu relato, tô né? só passando um relato aqui, não É, tô prescrevendo nada, até porque eu não prescrevo. é. Nesse caso aí Mas, tem que tomar cuidado com as crianças, que é, esses remédios tem até um aviso, um alerta, né? Que esses vasoconstritores são indicados a partir de 6 anos de 6 anos. idade no nariz, mas existem casos de intoxicação, né? Sempre esses pacientes que usam muito, então às vezes tem um lá embaixo do travesseiro, um na cozinha, um Sim. na gaveta, então existem casos, só botar na internet que vocês vão ver um monte de casos, de crianças que tomam, né, via Ai, oral minha isso Nossa daí, Senhora. e ele está ingerindo vasoconstritor, e de forma Sim. grande via oral numa criança. Então, a criança pode entrar em choque e chegar a precisar de ir para UTI e até correr risco de morte. Nossa, Deus o livre. Então, assim, vai na casa de alguém que usa, vai ter vários. E vão ter vários, É, vários lugares. A verdade, chance de uma criança pegar verdade, é grande, entendeu? Tem que tomar verdade. até cuidado. Então, para quem usar, bota no lugar alto, Atenção com escondido. medicamentos, né? É, Ali realmente na possibilidade da a criança criança pegar. apertar, botar na boca, aquilo é muito fácil, né? Exatamente. E aí, como vê o tempo todo, né? A gente ali manipulando esses dias, por exemplo, a Maria Júlia veio com um frasquinho assim e era um colírio, um lubrificante, um colírio para
para os olhos de humanos mesmo, né? Porque uma vez ela também já veio com da Do cachorro, cachorrinha. né? Então, tudo a gente tenta suspender lá em casa, mas de vez em quando Tudo você é vê. brinquedo. Aí lá vem ela e fala assim: mãe, o que é isso aqui? Né? Tentando abrir. Não, 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 filha, isso daqui é remedinho, isso aqui você não pode. Mas realmente, é deixar à disposição ali, né, de uma criança que está na fase de curiosidade, né? Exato. Deus o livre pegar, tomar um negócio desse, Ave Maria. Mas assim, todo cuidado é pouco, de fato, o que não é prescrito para criança, a gente precisa ter muito cuidado. Eu tenho medo até em mim de usar esse, porque de fato Exatamente. causa uma dependência. Isso, a partir de 5 a 10 dias está escrito na bula, é só ler lá. A partir de não usar por mais de 5 a 10 dias, porque entra nesse rebote. Passou de 5 dias, Esse eu já ciclo. tô tentando diminuir de alguma forma e ir desmamando, porque eu tenho um exemplo em casa, né? Então eu vejo o quanto ele é dependente. Exatamente. Vai pra Deus o farmácia livre. meia-noite, né? Acabou, não tem em casa, vai Não na tem em farmácia casa, ele não meia-noite comprar. dorme. Ele não dorme. É, porque é um Deus o livre. desespero, É um né? É um desespero, ele não desespero de não dorme. respirar. E aí tudo, né? acabou, ele vai pra farmácia. Então, assim, não, né, gente? Não, a gente não pode ficar dependente, refém de É. medicamentos de forma nenhuma. Então, o que a gente puder para ir realmente diminuindo, desmamando, a gente vai fazer. Inclusive, já salva esse episódio porque tem a receita nele, tá? Tem a orientação. Tem a orientação nele, tem a orientação nele, mas é importantíssimo a gente saber que tem possibilidade. Porque às vezes até o próprio paciente fala assim: não, eu já uso isso aqui há É, 1000 anos, não vai ser agora que eu vou conseguir parar, certeza que não vai exatamente. conseguir parar. Mas, gente, tem possibilidade, a gente querendo, né, indo com o médico certo, que entende do assunto, a gente vai conseguir aí, de repente, desmamar e tirar essa dependência de qualquer desse medicamento aí, por exemplo. E em relação à sinusite, doutor Diego, você até também já iniciou falando um pouco das causas, como, por exemplo, uma evolução da rinite que não tratou ali de forma adequada, né? Isso, e aí pode ir para uma Exatamente. sinusite. Eu não lembro o que eu falei, né? Rinite, inflamação da mucosa do nariz. Então, chega um momento, se o paciente não fizer o tratamento adequado, ele pode obstruir a drenagem desses seios da face. Então, provocar quadros de sinusite, inflamação dos seios da mucosa dos seios da face, e aí é provocar um quadro infeccioso. Então, iniciar ele como alérgico e ele pode chegar a evoluir a um quadro infeccioso, bacteriano, precisando tomar antibiótico, aí às vezes até cirurgias, né? Então, a Uhum. sinusite pode ser uma evolução de um quadro alérgico de uma rinite, mal não tratada adequadamente. Pode ser também um quadro viral. Então, aquele paciente gripado, resfriado ali, naquele resfriado nada mais é que uma rinocinusite aguda viral. Então, o paciente começa com garganta inflamada, nariz escorrendo, então aquilo é um quadro viral, que é uma rinocinusite aguda, que dura de 7 a 10 dias. Para esses pacientes que iniciaram o quadro viral e depois passaram de 10 dias de doença, normalmente já é um quadro infeccioso bacteriano. Então, começa com viral e evolui para um quadro bacteriano. É aquele paciente que resfriou, ou ele piorou depois do quinto dia, né? Então, antes do quinto dia não tinha febre, começou a ter, não tinha dor no corpo, começou a ter, piorou a congestão, piorou o catarro. Então, esse é um paciente que pode ter evoluído com uma sinusite bacteriana, ou quadro arrastado, mais de 10 dias, já não é mais viral, né? O Ou ciclo do seja, vírus é 7, passou né? de 7 dias, Passou de então, 10 passou dias, de 10 já dias, é um já não é quadro mais. arrastado, Tá. sinusite bacteriana e avaliação médica para ver a necessidade do antibiótico, né? Porque Uhum. provavelmente evoluiu para uma sinusite bacteriana. Então, tem esses quadros. Tem o paciente também que tem pólipos nasais. O que é isso? São carnes que crescem dentro do nariz por um processo alérgico exagerado. Não tem pólipo quem quer, é quem tem genética para isso. Então, a pessoa tem já um quadro muito alérgico, geram massas no nariz, que aí essas massas obstruem as drenagens dos seios da face. E esse é um paciente que a gente chama de uma sinusite crônica. Então, crônica é aquele quadro de sinusite que durou mais de 12 semanas. Tem que ter Uhum. a medicina tem que criar Um parâmetros, né? Um cronograma ali, cronograma. né? Então, Aham. quadros de rinocinusite que passaram de 12 semanas são quadros crônicos, e abaixo de 12 semanas são quadros agudos. Então, esses pacientes crônicos normalmente são pacientes que têm pólipos nasais, ou tem alguma alteração da imunidade também, que tem infecções de repetição. Essas infecções de repetição podem gerar cicatrizes e alterar a drenagem desses seios da face. Uhum. Tem sinusites também que são geradas por quadros dentários. Ó. O paciente vai no dentista, arranca, no caso, as arcadas dentárias de cima, né? Uhum. Como o seio maxilar é muito próximo aqui dos dentes, Tá. então vai tirar um dente ou vai fazer algum tratamento dentário,
pode evoluir com uma sinusite também, né, nessa região pós o tratamento dentário, e a gente chama o nome de sinusite odontogênica, que é uma sinusite provocada por algum problema no dente. Tá. Pode ser um procedimento ou uma doença também, né? Uhum. Que aí, alguns casos são até cirúrgicos, precisa fazer cirurgia para fazer a drenagem disso aí. Então, ficam nesses quadros infecciosos, alérgicos, complicações de procedimentos, Tá. né? Então, assim, e o quadro de sinusite, diferente da rinite, são quadros que podem complicar, principalmente em crianças, né? Se não tratar adequadamente, a sinusite, principalmente a aguda, ela pode evoluir com quadros, né, bem maiores, por exemplo. Se o paciente não tratar direito, uma sinusite aguda pode evoluir para meningite, pode Nossa, que evoluir perigo. para abscessos na região do olho, pus dentro do olho e outras complicações como celulite faciais, aquele rosto todo inflamado e tudo mais. Então, principalmente esses quadros agudos em crianças, se não tratado de forma adequada, podem evoluir com complicações, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Então, vocês viram que as causas são variadas, desde alérgicas a massas no nariz, até cicatrizes por sinusite de repetição e complicações de procedimento dentário. Então, o quadro é amplo Uhum. e é sempre bom, em cada caso, investigar com o otorrino. E por conta desse maior risco, dessa evolução pior aí na sinusite, o ideal, então, é que se essa criança tá ali parecendo, que inclusive é a minha próxima pergunta para ti, qual é as principais diferenças entre um resfriado, uma gripe e uma rinite alérgica, por exemplo, e uma sinusite? É legal dar uma pincelada nisso de novo, porque a gente fica aqui pensando, não, acho que é viral, tá, né, estamos ali Sim, dentro, mas passou então, tá perto ali dos 10 dias e a criança não melhora, já procura um otorrino, exatamente. né? Porque já viram ali o quanto é importante a gente não Quadros deixar arrastados, né? passar desse tempo, desse maior tempo ali antes de para procurar ajuda. O quadro de rinite é o paciente classicamente alérgico. Então, Aham. assim, aquele paciente pega no, abre o guarda-roupa, tá com muito mofo, né? Aqui em Belém é muito úmido, Nossa, né? gente, e agora nessa época que a Exatamente, gente tá de inverno, né, que é muita chuva, o exatamente, clima fica muito úmido. muito Lá em úmido. casa a gente também fica o tempo inteiro passando antimofo, porque a Exatamente. probabilidade de realmente isso acontecer é muito A grande. gente tava viajando recentemente, tava tudo É. fechado com essas chuvas. Quando eu cheguei em Nossa. casa, abri o guarda-roupa, parecia que eu era do exército, É. tava tudo tudo camuflado de Gente, mofo. Belém Então, assim, tem muito mofo aqui, é porque é muito úmido. Então, o é, paciente que é alérgico é aquele paciente que ele sabe que é alérgico. É muito difícil a pessoa não saber, porque ela já tem histórico desde é, criança e meu tudo filho. mais. Pega a roupa com mofo, começa a coçar o nariz, espirrar e tudo mais. Então, é um quadro mais crônico, né? Mas são vários episódios, né? Uma coisa que é continuamente ruim, né? Sim. O paciente do resfriado viral, por exemplo, é aquele paciente que ele passa de um para o outro, é uma coisa infecciosa. Então, alguém estava doente perto, alguém teve um quadro parecido, ou é criança, está na escola, um passa para o outro também. E aí pode evoluir com um quadro de faringite, com dor de garganta, a secreção nasal, o nariz começa a obstruir, mas é uma forma aguda. Normalmente, resfriado, a pessoa acorda sabendo que tá gripando, né? Tô resfriando, Tô querendo tô gripar. querendo gripar, né? Eu tô ficando resfriado. Então, assim, já é um quadro que mais devagarzinho que vai evoluindo, mas a pessoa tem esse histórico infeccioso, né? E a sinusite já é um quadro que, no caso do viral lá, é o quadro que vai ficar arrastado, mais de 5 a 10 dias, prolongar, não está melhorando, está Uhum. piorando, começou a ter febre, a dor piora, né? Então aí é o quadro mais arrastado. Aí evolui com dor no Mais rosto, sintomas, né? congestão, secreção purulenta no nariz, esverdeada, e tem mais Uhum. sintoma maior, né? Então aí, no caso, às vezes precisa entrar com antibiótico. Mas é sempre bom ir no médico, porque aí vai Claro. ajudar a verificar se é mais um episódio alérgico ou é um episódio mais viral, né? O alérgico sempre tem aquela conjuntivite também de coçar o olho, né? Coça o Tá nariz, tudo coça vermelho. tudo. Tô lembrando do meu filho aqui, É, porque o João é assim. Nossa senhora, ele acorda de manhã, ele dá uns 300 espirros, exatamente. coçando o nariz, coçando o olho, E os fica pais tudo. têm também? Não, eu Não? não Não tem? tenho, o Nem o Zé Zé Carlos Carlos também não não? tem. Olha, veio do avô. Ó, veio do avô. Pulou. O que tá aqui o tempo inteiro pode ser dele, Pulou. né? Então, no entanto, que também eu tenho que ter muito cuidado, porque quando ele fica resfriado e aí ataca a rinite, daqui a pouco ele tá
com tosse e aí vira uma asma, porque ele também é É, asmático. ele tem o quadro atópico completo Ele aí, tem um né? quadro A atópico asma e tudo bom mais. ali. Agora, por exemplo, Maria Júlia não tem, Exatamente, né? Maria Júlia já não às vezes pela tem. idade também que ela vai. Quantos anos ela tem Ela agora? tem 3. É, aí quando ela for fazer mais por 5 anos, aí pode É porque o evoluir, João, ele apresenta isso desde muito cedo, Doc. né? Muito cedo, doutor. É bom que esses quadros asmáticos de criança, geralmente até a Dá uma adolescência ali melhorada. melhora. A maioria, né? Alguns É, permanecem asmáticos, né? é, Mas muita gente tem asma na infância ali, depois na fase adulta já tem, melhora, né? melhora bastante. É, mas o João, ele é. Nossa, ele tem uma rinite alérgica boa ali, viu? Mas assim, em relação ao diagnóstico até, né? Sim. Pensando aí na rinite, na sinusite, até para diferenciar dos resfriados, das gripes, enfim. O paciente vai no teu consultório, ele é mais, esse diagnóstico ele é mais clínico pela história mesmo do paciente ou precisa de exames, doutor? É, no caso da rinite, tanto da rinite quanto da sinusite, o diagnóstico primordial é clínico, né? Então, assim, exame a gente faz em alguns casos, né? Então, assim, quando precisa fazer o exame, o que a gente tem preferência para fazer é a endoscopia nasal. A gente passa uma câmerazinha flexível dentro do nariz para dar uma olhada lá dentro. Até porque, no caso de exames de imagem, né, que às vezes tem até um certo, o paciente muita vontade de fazer, no caso, raio-x, nesses casos não serve para nada. Raio-x da face Ó, não serve realmente para nada. Então, assim, o diagnóstico de rinite é clínico e para os pacientes que têm um quadro persistente e grave, o que é grave? Grave é que afeta a qualidade de vida dele. Então, uhum, é um quadro de rinite que afeta a escola, que afeta o dia a dia, que afeta o trabalho, então, é um quadro grave. E aí a gente tem que tomar mais cuidado nesses pacientes. Mas a maioria são quadros leves, que não afeta tanto o dia a dia, né? uhum. E aí, para os pacientes com rinite, existe a opção de fazer aqueles testes alérgicos, né? Para Sim. ver o que o paciente é alérgico especificamente, Quais se é são os a gatilhos, poeira, quais né? são os gatilhos, se é pelo de gato, pelo de cachorro, poeira e tudo mais. Acaba que esse teste serve tanto para ele saber o que, que ele é alérgico, mas a grande maioria dá ácaro, poeira, então a grande maioria vai dar. Pelo de cachorro lá em casa também tem bastante. Exatamente. E aí a parte do tratamento vai guiar o tratamento em alguns casos, né? Que a gente vai falar mais pro final, Vamos, né? vamos. E no caso da sinusite, a gente opta por fazer o diagnóstico clínico e a endoscopia nasal. Para alguns pacientes, precisa fazer a tomografia dos seios da face, né? Só que é um exame que envolve radiação. E aí a gente não faz toda hora. Então, quais são as indicações de fazer tomografia? Ou estou planejando uma cirurgia, o paciente não melhora com tratamento, ou é um caso cirúrgico clássico, Tá. que tem alguma coisa realmente cirúrgica, como aquele que a gente falou, odontogênica e tudo mais, Sim. bola fúngica, infecções fúngicas. Então, ou estou pensando em fazer planejamento cirúrgico, ou é um paciente com complicação, né? Então, aqueles casos que a gente conversou de meningite, celulite, inflamação do rosto ou abscesso orbitário, são casos aí que sim, obrigatoriamente o paciente tem que fazer uma tomografia. Mas para o diagnóstico, falar que é sinusite, não é obrigatório fazer a tomografia. É clínico, mais endoscopia nasal, Uhum. sem necessidade da tomografia. A tomografia é guardada para os casos de complicação ou que o paciente está fazendo, fez um antibiótico, não deu certo, vou ter que mudar o antibiótico, aí talvez eu faça um exame de imagem para ver o que está acontecendo também. Existe essa Entendi. possibilidade, mas a tomografia fica guardada para, em caso de falha terapêutica, sinais de complicação ou planejamento cirúrgico. Maravilha. Agora, raio-x não é necessário. Raio-X não, então raio-X não é indicado para nem diagnóstico de sinusite, nem diagnóstico de rinite, então raio-X Perfeito. não é, apesar de que na urgência a gente sabe que os pacientes vão lá com queixa nasal e muitos Muitas saem vezes. com Sim, fazendo raio-X, sim. muitas vezes é mais para acalmar, não sei, né? Mas às vezes o médico pode pedir para mais pelo paciente querer fazer algum exame, na urgência não faz endoscopia, não tem um especialista, né? Uhum. Então acaba pedindo, às vezes, pelo paciente, né? Ou por falta de conhecimento também de quem está lá. Também, Mas é. não vai mudar absolutamente em nada o raio-x, só vai ganhar uma radiação lá na Uma urgência. fotinho. Uma Uma radiação, né? Se a radiação gente ali. contar aí que chegar com 60 É. anos, toda vez que na urgência pedirem um Um raio-x, raio-x, Deus o vai ter uns livre. 60 raio-x durante a vida, né? Pior. Então, vamos ficar atentos, né? Porque se os sintomas forem, né, próximos ali do que nós falamos, entre a rinite, a sinusite, conhecendo um pouquinho mais,
né, agora do histórico clínico, né, que pode vir a ter, né, através aí dessas duas patologias, é importante a gente já entender que não é necessário alguns exames e como é que é feito esse diagnóstico, né? Então, para você ver a importância aí de compartilhar esse episódio, e é por isso que antes da gente falar aqui sobre o tratamento, eu vou agradecer mais alguns patrocinadores nossos, doutor Diego, inclusive esse daqui você vai levar para casa, que é o de Lenoca. O que é isso aqui hoje, Cauê? Ai, eu amo esse biscoito, sou fã desse biscoito. Isso aqui dá briga lá em casa com Maria Júlia. Vou dar meu parecer Maria. depois que eu experimentar. Por favor, porque isso aqui derrete na boca. Eu tenho certeza que isso aqui você já até recebeu de forma. Eu acho que você recebeu. Ou no dia do médico, ou alguma coisa assim, porque foi de Lenoca. Eu faço de forma corporativa também para os meus parceiros, amigos, tanto os meus colaboradores lá na Clínica Audionorte, quanto os nossos parceiros também. Doutor Diego é um super parceiro nosso, desde que praticamente a gente tem, que ele voltou para Belém, eu também, né, que a gente abriu os nossos consultórios, nós somos parceiros. Então, certeza que ele já provou, porque Lenoca está comigo há anos, né? Então, desde os mesários dos meus filhos até todas já é patrocinadora desde já é patrocinadora dos mesários. Ai, quem me dera. Vamos colocar na conta aí, por isso que eu falo, Lenoca, você tá comigo desde muito tempo. E ela ainda faz, ó, mesa de decoração, com personalizados, docinhos, bolo, né? Então, hoje, Lenoca tem um cardápio gigantesco para oferecer, tem Páscoa chegando aí também, viu? Então já pede o cardápio de Lenoca, porque é sensacional e de verdade. Esse patrocínio tá numa boa época da Páscoa, né? Nossa Senhora da Páscoa. O timing é bom. Tô esperando meu ovo de Páscoa. Tô esperando meu ovo de Páscoa, Lenoca. Mas ela é sensacional. Eu falo pra ela que ela tem o dom e o talento de realmente fazer os doces de uma forma diferenciada, os biscoitos, tudo que ela entrega é diferente. Eu falo que se ela me der a receita desse biscoito, o passo a passo eu não consigo fazer igual, porque precisa realmente ter o dom, ter talento. Eu falo que o que ela entrega aqui é diferente de qualquer pessoa. Então, parabéns, Lenoca, e muito obrigada por essa parceria, por acreditar no nosso projeto e por estar junto com ele desde a sua fundação. Muitíssimo obrigado, e um é seu, viu, Doc? Reza a lenda que o biscoito da Lenoca não engorda, né? Não, quem engorda é você, né? Quem engorda é você, mas é quem engorda é quem come, né? Pensa assim, não pensa nisso quando você estiver comendo. Ponto. Não pensa bem positivo, assim, fala assim, além da gostosura que eu tô provando, me deixando mais feliz ainda, né? Eu vou continuar fit do jeito que eu tô e é maravilhoso, é isso. Esse biscoitinho não pode faltar em casa. E olha só, Festa Escova, tenho certeza que Tamires, minha amiga, já foi lá. Eles podiam ter vindo aqui dando uma ajeitada, né? Antes do episódio, né? Festa Escova. Fica a dica para o próximo episódio, Festa Escova, mandar um gelzinho aqui no cabelo. O cabeleireiro aí dá um jeito aqui antes. Fica a dica, Festa Escova Felipe Tony, olha essa. Festa Escova Man, olha que maravilhoso. Sensacional, porque olha, para as mulheres eles estão espetaculares. Eu falo que se eu tô praticamente morando lá. Gente, eu vou ali na do Marizal, mas olha só, eles têm Batista Campo e Marco também. Atendimento sem hora marcada. Eles funcionam no domingo e nas segundas, que a maioria dos salões em Belém, a gente sabe o quanto a gente sofria antes de não ter aonde ir numa segunda-feira, num domingo. Tem um evento, a gente não tem o que fazer, mas agora tem sem hora marcada a partir das 8 horas. E assim, é sensacional, e a rapidez de atendimento você não vai encontrar igual. Eu falo que eu tô aqui fazendo a unha, tem um no meu cabelo, já tem um me maquiando, porque eu já chego lá às 5h30 da tarde para sair de lá em 1 hora para vir para cá, por exemplo. Foi para lá hoje antes de vir? Claro, estou completamente aqui arrumada, sempre estou arrumada de Festa Escova, porque lá é festa e eu amo aquela equipe. Inclusive, mando um beijo para quem me arrumou hoje, a Cris e o Alisson. Um beijo para vocês. E a Larissa nas minhas unhas, maravilhosa. Larissa, obrigada. Gente, eu adoro
adoro essa equipe, viu? Parabéns mesmo por esse lugar diferenciado para nós mulheres. Inclusive, tem segurança pra gente lá. Tem segurança, time é bem tem importante. o manobrista. Sério? Tudo que mulher precisa, amor. Tem manobrista, tem o segurança, tem um atendimento rápido para tudo. Ah, então, querem sócios? Né? Além de Né? patrocinadores, eu tô à disposição, viu? Porque adoro. Eu tô quase sócia de lá já. É. Fecha, escova, muitíssimo obrigada, viu? E não menos importante e maravilhosos, eu sou fã, apaixonada. Vamos falar do último aqui, olha. Esse conjunto belíssimo. O Rodrigo vai dar um close aqui para vocês verem. Gente, eu tô apaixonada nesse conjunto da Passione. Passione, eu tô sempre aqui, chiquérrima, arrumada por conta de vocês também. Eu fiz esses dias, que nem foi meme, um vídeo lá que eu falei, Izzy, te concentra, é só um brinco, é só um brinco, eu entrando na loja. Aí eu entro, saio de lá com milhões de sacolas, porque é impossível, é tanta peça linda, com preços maravilhosos, inclusive, para quem viu no meu Instagram, Izzy Pati, aqui no Pode Escutar também tem 10% de desconto em qualquer compra. Já fica a dica para Aí, Tamires. Passione me patrocina. Aí tem a Passione, patroa lá em tem a casa pa- também pra eu levar. E tem Podia ter dado infantil. na Passione também. A Maria Júlia já saiu de lá com um conjuntinho dela. Tem infantil Tem duas lá em casa, também. Passione. Se precisar de patrocinar. Maravilhosa. A Maria Júlia já entrou escolhendo esse daqui, da borboletinha colorida. Maravilhosa. Sofia, a cara da Sofia também. É a cara da Sofia. É a né, cara da Passione? Sofia, a cara da Tamires, são joias e semi-joias maravilhosas. Tô apaixonada aqui. Eu tava vindo sempre com um conjunto aqui, Passione de lacinho, porque eu tava apaixonada por ele. Agora esse daqui vai ser o meu novo conjunto favorito, gente. Maravilhoso. Obrigada, Passione. Um beijo para vocês e parabéns, né, por a vitrine diferenciada e a escolha dos produtos também super personalizadas. Muito obrigada. Então, Doc, vamos falar sobre tratamento? Eu pensei que eu queria falar mais de patrocínio. Não, também quero. Não é? Olá, quem quiser mais aqui, tem um consultório ali do Dr. Vitor Hugo Leão, já ouviu falar dele? Neurologista, pediatra. Sim, Olha sim, só, sim. vai estar com a gente aqui também, tá famoso. famosíssimo. Quiser patrocinar aqui também a parceria, porque o nosso famosíssimo. público é pediátrico, a Verdade. maioria são de mães, né? Olha a cara dele ali, bonitinho, tá aqui já aguardando para gravar. Na semana que vem vai ter um super episódio com o Dr. Vitor falando sobre TOD, o transtorno opositor desafiador. Imperdível também, já coloca na tua agenda, já ativa o sininho aí que é para você não perder esse episódio também. Olha, tem perguntas, estamos ao vivo. Olha, o chat tá bombando aí. Estamos ao vivo, doutor. Olha só, estamos ao vivo. Vamos lá. A Camila perguntou se determinados alimentos podem prejudicar a sinusite. Sim, então assim, da parte alérgica, né? Se você tiver alguma alergia específica, pode piorar, mas os alérgenos que pioram a rinite normalmente são aeroalérgenos que estão no ar, né? Então, via oral dá menos sintomas. Pode piorar os sintomas nasais, mas são mais os alérgenos do ar, os aeroalérgenos, né? Mas para alguns pacientes que têm alergia à lactose ou algum perfil desse tipo, principalmente em criança que o tratamento não está funcionando muito bem, nós optamos às vezes por fazer uma dieta restritiva de lactose, uns 30, 60 dias para ver se melhora. Então, alguns pacientes melhoram. Então, mas é mais alérgenos via oral, né? E da parte da sinusite, como o quadro é mais infeccioso ou mais por alguma coisa dentro lá, uma massa, um pólipo ou um desvio de septo, uma parte estrutural, aí é mais difícil a parte de alimentos piorarem, né? Então é mais a parte alérgica, mais da rinite, mas não é tão forte assim, mais os aeroalérgenos mesmo que pioram. E tem aquela da pimenta que você falou no início também, sim. né? O da pimenta, no caso, não seria a parte tanto alérgica assim, mas seria uma rinite vasomotora, por exemplo, né? Paciente, principalmente pacientes mais idosos que quando ingerem alimentos condimentados podem piorar tanto a congestão quanto a coriza, então tanto ficar pingando o nariz, então, mas são pacientes específicos que eles mesmos relatam assim.
Quando eu como pimenta, uma comida muito apimentada, eu tendo a obstruir mais meu nariz, ou Sim, ficar gotejando mais, sim. na mais coriza. O paciente percebe. É uma coisa Perfeito, muito à exposição. perfeito. Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta. A Ana perguntou se a sinusite pode causar outros problemas, como dor de ouvido, enxaqueca. A sinusite vai dar a dor no rosto, né? A enxaqueca seriam quadros mais de cefaleia, então dor na cabeça mesmo. E são quadros mais unilaterais, a enxaqueca é mais um quadro de cefaleia, de dor de cabeça mais pulsátil, né? Então o paciente tem histórico de piorar quando não dorme direito, quando tá fazendo, quando tem privação de sono, ou alguns alimentos, mas a enxaqueca estaria diferente aí. Mas a gente sabe que o paciente que tem migrânia, no caso a enxaqueca, ele tem um limiar de dor menor, então ele vai sentir mais dor, né? O limiar, como o limiar dele de dor é menor, então num quadro aí de sinusite, ele pode ter mais dor no rosto. Como eu falei, a sinusite dá mais dor no rosto, congestão. Exceto alguns tipos de sinusite, que aí fica coisa mais específica, mas tem um seio da face, que no caso paranasal, que é na base do crânio, que é o seio esfenoide. Então, quando o paciente tem sinusite no seio esfenoide, ele pode ter cefaleia, que seria dor de cabeça, mas pela oposição. Mas a maioria dos quadros são mais de congestão, dor no rosto, peso. E a cefaleia, a migrânia, seria mais quadro de dor de cabeça mesmo. Pulsáteis, unilaterais, que aí no caso é a migrânia. E a dor no ouvido, doutor? Ah, dor no ouvido que perguntou, né? Concentrei tanto na Né? enxaqueca que eu esqueci a dor no ouvido. Como tem, no nariz a gente tem a tuba auditiva, isso aqui, ó. Quando a gente faz assim, ó, o ouvido enche de ar, porque tem uma comunicação lá no fundo do nariz, do ouvido com a fossa nasal. Então, pacientes que têm quadros de rinite não tratados adequadamente, ou quadros de sinusite, essa tuba auditiva, quando a gente faz isso e o ouvido enche de ar, ela pode tapar, pode ficar disfuncional. E aí, com isso, o paciente sente aquela sensação de tapamento no ouvido. Igual quando desce o avião, que a gente sente a variação de pressão, e quadros até piores de secreção dentro no ouvido. Então, pode ter dor no ouvido ou problemas otológicos no ouvido por um quadro que está pegando a tuba auditiva lá atrás, que pode ir desde uma disfunção, está sentindo a pressão, o ouvido parece tapado, até o acúmulo de secreção, que pode ser só uma secreção lá que não precisa, não é infecciosa, é só uma secreção, que aí o paciente tem aquela perda de audição, porque o ouvido está cheio de catarro. E esse quadro pode evoluir para uma otite, que aí seria esse líquido infeccionar. E aí, quadro de otite infecciosa, bacteriana, em alguns casos precisa até fazer uso de antibiótico. Normalmente, tratando o nariz, esse quadro do ouvido vai melhorar. Perfeito. E a gente vê muito em crianças, tá? Então fica um alerta, né, para crianças que vivem ali com o narizinho entupido, com secreção, seja pela rinite, por resfriados constantes ou algum outro tipo, né, de patologia, mas que tem muita secreção no nariz e realmente isso pode ir para o ouvidinho e evolui para uma otite ou ele fica constantemente com uma perda de audição. E já foi tema aqui do nosso Pode Escutar de falar que isso foi um dos principais fatores para atraso de fala. Então, Exato. dependendo da idade que essa criança fica o tempo inteiro, de forma recorrente, né, com esse ouvidinho tampado por conta ali, né, dessa secreção que está o tempo inteiro ali no nariz, escoando ali para o ouvidinho também, fazendo com que essa tuba auditiva fique não funcionante, ele fica com pressão no ouvido, ele não sabe te qualificar isso, ele não sabe te falar isso, que tá com o ouvidinho tampado, que não tá te ouvindo bem, e aí esse quadro vai se arrastando sem você saber, que às vezes não tem Exatamente. dor, É, né? Então a criança não vai chorar, ou ela pode ficar só mais irritada, muda um pouco o comportamento, mas é um dos principais fatores que traz a possibilidade de atrasos de fala é por conta dessa perda de audição. E é uma perda de audição transitória, né? exatamente. Tratou, Normalmente volta a até ouvir 90 melhor. dias o Sim, quadro ele cessa. Então ele tem um ciclo aí de 90 até 90, não quer dizer que vai durar os 90, mas perfeito. até 90 dias. E existem os casos que com 90 dias mesmo, mesmo tratando não vão resolver. E casos Uhum. como a Izzy está falando, que são esse catarro no ouvido, que é otite média serosa. A criança não sabe falar, não sabe falar o que está sentindo. É mais difícil, o adulto é mais fácil, que ele fala, que não está ouvindo direito, tem a pressão. E há alguns casos que não melhoram com 90 dias. Aí precisa, às vezes, até alguma cirurgia, que é um tubinho de ventilação, que é um Para dreno, drenar.
A gente bota no ouvido para poder esse catarro drenar e é uma coisa que dá para resolver, que é reversível, uma perda de audição reversível. Ou com tratamento clínico, às vezes até cirurgia. Mas tem que tomar cuidado com criança que ela não sabe falar, né? Exatamente. E aí pode realmente evoluir para um quadro de atraso de fala, né? E é um dos principais motivos aí também desse desenvolvimento de linguagem e de fala ficar aquém das possibilidades da criança, né? Por conta da perda de audição causada aí por um acúmulo de secreção no ouvido dela. Mais alguma pergunta? Obrigada, né, Camila e Ana, pela participação aqui no nosso Pode Escutar. E sobre os tratamentos, então, doutor Diego, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, vamos falar sobre o tratamento da rinite, da sinusite, quais seriam? Então, da rinite, vou começar pela rinite, que é mais Sim, fácil, né? sim. Então, assim, a lavagem nasal vai estar tanto na rinite quanto na sinusite, né? Então, a lavagem nasal tem a função mecânica de tirar a secreção, fazer a higienização lá nasal, tirar os alérgenos, aeroalérgenos, a poeira, o ácaro e tudo mais, e dar vazão àquilo tudo. Então, a lavagem nasal vai estar no tratamento tanto da rinite quanto da sinusite, a depender de cada quadro. Então, tem pacientes que têm problemas no ouvido, como esse da otite média serosa, do catarro no ouvido, nós evitamos usar a garrafinha, né? Que aí pode piorar Muita o quadro pressão, dele né? e mais soro lá para dentro do ouvido, piorar a dor e o quadro todo. Então, existe a lavagem nasal com garrafa, que é aquela de alto volume, existe a lavagem nasal com seringa, no caso de crianças pequenas de 5, 10 ml, e adultos aquela seringa de 20 até 60 ml. E existe a lavagem nasal no jet, naqueles sprays pressurizados, né? Que aí esse do jet, a chance de ir pro ouvido é bem baixa. Então, até para os pacientes que têm esse problema no ouvido, te indica fazer o jet, porque não vai piorar a questão do ouvido. Mas pacientes que não têm problema no ouvido, o melhor é a garrafa, que gera alto volume e baixa pressão, né? Vai até, né? E esse que lava efetivamente mesmo o nariz, né? E o corticoide nasal, que são aqueles sprays de corticoide que nós usamos, passamos. Cada corticoide tem um perfil de idade, tem corticoides nasais que dá para usar para criança a partir de 2 anos, outros a partir de 6 anos, e adultos dá para usar todos, basicamente. Tem corticoides nasais no mercado que já vem com antialérgico dentro, então tem tópico nasal, né? E tem sprays que são só corticoide. Tem os antialérgicos via oral, que normalmente a gente usa para tirar da crise, aquele período de 5 a 7 dias para tirar o paciente da crise, e deixa como se fosse para apagar incêndio. Sempre tem em casa, numa crise, tomar, né? Lembrando que para a parte obstrutiva, o antialérgico oral não é muito bom, então ele não desobstrui o nariz com muita eficiência, mas ele melhora bastante a coceira, o espirro, a secreção, que esse é o objetivo dele, né? E o controle ambiental, que é fundamental. Então, ter uma casa bem arejada, evitar estar passando vassoura para poder não levantar poeira, né? Então, sempre passar pano, porque a poeira grudaria, né? Usar colchões antiácaro para poder melhorar o travesseiro na coxa de cama, para melhorar essa parte alérgica. O guarda-roupa também deixar bem arejado. Então, toda essa parte de controle ambiental que a gente fala, né? Então, o tratamento da rinite seria isso, basicamente, né? E tem as suas peculiaridades, dependendo se eu for um paciente leve ou se for um paciente grave, né? E tem também os tratamentos mais modernos aqui que a gente vai falar no final, né? Eu quero que você dê esse recado aí no final para todo mundo. Tem pacientes e no caso da sinusite, se ela for uma sinusite bacteriana, vai ter indicação de fazer o uso de antibióticos, né? Pacientes que têm pólipos nasais, são aquelas carninhas alérgicas que a gente explicou, alguns pacientes são cirúrgicos. A grande maioria vai fazer uma cirurgia para poder liberar os seios da face, para poder tornar o tratamento... Desobstruir, tornar o tratamento clínico mais efetivo. Entraria a lavagem, o spray de corticoide novamente, os antialérgicos também entrariam. Nas crises, o paciente que tem sinusite crônica, ele tem episódio de agudização. E aí... O crônico, ele vai ter crônica a vida toda. Quando ele agudizar, vai precisar tomar, muitas vezes, corticóide oral, antibióticos, nas pioras, né? Então, tem tanto a parte clínica, a parte cirúrgica e tratamento com antibióticos também, né? E a parte cirúrgica, né? A parte cirúrgica, em alguns casos, né? A cirúrgica, os pólipos, desvio de septo. O paciente tem uma alteração estrutural. Tem um desvio de septo, corneta aumentado,
Paciente que tem aquele sinusite odontogênica que a gente conversou, Sim. infecções Que aí fúngicas, vai são precisar da cirúrgicos. cirurgia. Ou complicações, né? Como a gente falou no começo, né? Sim. Paciente com complicações, celulite, meningite ou abscesso, esses casos são cirúrgicos também. Perfeito. Então, quando tem um paciente com muita recorrência desses sintomas, por exemplo, de uma sinusite até, pode ter alguma coisa estrutural que precisa ser investigada, e Exatamente. aí, muitas vezes, o tratamento é cirúrgico. Isso. Se o Perfeito. paciente tiver alguma alteração estrutural que a gente diz é o desvio de septo, Uhum. pólipos no nariz ou cornetos aumentados. E aí são pacientes que, vamos dizer assim, uma palavra, de uma maneira bem simples, dá para melhorar a anatomia dele. Então, Com certeza. dá para fazer aquela anatomia, o septo ser mais reto, o corneto ser menor, cirurgicamente drenar esses seios para que aquele buraquinho que não funciona da drenagem, nós transformamos num buraco grande que drene. Uhum. Às vezes drena por gravidade, às vezes drena o ósseo mesmo natural, então fazendo que uma lavagem no paciente que operou, a lavagem entre lá nos seios da face e limpe os seios, né? Ajude que o spray de corticoide chegue lá dentro do seio. Uhum. Então, assim, a parte cirúrgica para a parte de sinusite é muito mais presente do que da rinite, que é uma coisa mais alérgica, mas também tem a cirurgia, lembra que a gente falou? Sim. Redução dos cornetos Sim. e a cirurgia de septo nasal vai melhorar, mas o paciente sempre vai ser alérgico. Ele vai ter que continuar tratando a alergia. Melhora a anatomia. Sim, tô aqui pensando nisso. E lembrando também do nosso primeiro episódio aqui no Pode Escutar, que a gente falou sobre ronco e falamos também sobre respiração oral em Exatamente. crianças, Assistam né? o nosso primeiro episódio. Foi muito legal, porque pode estar muito relacionado também, né, com alguns sinais e sintomas aqui, né, de uma dessas duas patologias. Pode ser porque pode, né, ser só naquele momento a criança não está respirando direito, né, tá com a rinite, tá ou tá ali com algum quadro de sinusite, passa a respirar pela boca porque tá com congestão nasal, Na né? população Então, pediátrica, que eu não foquei muito aqui na conversa, mas a população pediátrica foi o que a gente conversou no primeiro papo, que foi, tem as hipertrofias de adenoide, e sim. alguns pacientes adenoide é grande, e outros pacientes a adenoide não é tão grande, mas ela forma um biofilme, então como se fosse uma camada ali de bactérias, tipo quando o dente cresce aqueles tártaros, né? Uhum. Então tem um biofilme ali, que às vezes não é tão grande a adenoide, mas a criança evolui com sinusite de repetição. E alguns casos são cirúrgicos, ou pelo tamanho porque não está ventilando, ou porque tem uma adenoide pequena que tem um biofilme ali que fica dando recirculação, fica dando infecção de repetição. Então tem esses Olha dois só. casos na população pediátrica, que é uma especificidade que a gente investiga com aquela câmera, passando a câmera dentro do nariz, Fazendo a vendo também endoscopiazinha endoscopia nasal. nasal, videoendoscopia nasal, que é a parte estrutural anatômica que também é investigada. No caso da criança, às vezes é cirúrgico. Perfeito. Muito bom. Doutor, e sobre as novidades no tratamento, ou algum avanço nesses tratamentos, você tem algum para falar? No caso da rinite, se o paciente tem aqueles sintomas persistentes e graves, ou seja, grave é aquele que atrapalha o dia a dia dele, e Sim. persistente que está durando várias semanas, né? Então, para esses pacientes, existe a opção de fazer aquela imunoterapia, né, que a gente conversou, faz os testes alérgicos, vê o que é alérgico e, Uhum. dependendo do resultado, dá para fazer uma imunoterapia. O que é imunoterapia? Que são conhecidas como vacinas. Então, nada mais é do que pegar aquilo que ele é alérgico, às vezes é um alérgeno, são 2 ou 3, né? Uhum. Quanto mais específico, melhor, e você dilui aquilo numa solução. A ISE é alérgica a ácaro. Aí Uhum. pega o ácaro que a ISE é alérgica, a proteína, ela dilui para 1 milhão. E aí vou expor a ISE ou por vacina sublingual, que hoje em dia existe a possibilidade de fazer sublingual, Tá. que o paciente faz na própria casa, ou existe a possibilidade de fazer a vacina injetável, que ele começa fazendo semanalmente, depois espaça para uma vez por mês e vai espaçando. Uhum. Então pega aquela proteína, dilui de 1 para 1 milhão. Tô dando um exemplo aqui, né? 1 para 1 milhão. Aí tu vai te expondo, o organismo vai se acostumando. Aí depois dilui para 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, 1 para 1000, e cada vez vai aumentando a diluição, para que o organismo da ISE entenda que não é para ela brigar com aquilo toda hora, porque aquilo está toda hora presente. Uhum. Entendi. Então você faz uma dessensibilização àquele alérgeno. Porque o que é a alergia? Ele está querendo combater aquilo com tudo que Sim. tem. E aí por isso que dão os sintomas. Então eu vou dessensibilizar o paciente, expondo legal. ele, né, àquilo que ele é alérgico, só que de forma gradual, aumentando a concentração.
Só que essa terapia normalmente demora em média de 2 a 3 anos, às vezes 5 anos com a manutenção, então não é todo mundo que consegue fazer, até porque também tem um custo, às vezes, um pouco mais Hum. elevado, São em né? clínicas específicas ou clínica de vacinação Hoje em tem? dia, tanto o pediatra, quanto o alergista, quanto o otorrino faz tanto o diagnóstico, que seria o prick test, né, o teste, Uhum. quanto o tratamento também, que aí você vai estilizar a vacina, a imunoterapia para cada paciente, né, Entendi, dependendo do resultado do exame dele, né? entendi. Então, são pacientes normalmente que têm quadros persistentes graves, que afetam o dia a dia, né? Uhum. Então, é uma maneira de tentar mudar o sistema imunológico dele. Não vai Sim, ser do dia para a noite. Por isso que sim. leva, às vezes, 3 anos e mais para Nossa, é poder mudar. bastante tempo. Para os casos dos pacientes com sinusite crônica com os pólipos, que a gente explicou, que são aquelas carnezinhas que crescem dentro do nariz, além da parte cirúrgica, para os pacientes que falharam, fizeram 1, 2 cirurgias e os pólipos continuam crescendo, não tendo um resultado satisfatório, hoje nós temos no mercado os imunobiológicos, que são remédios, que são injetáveis, que o paciente vai fazer para poder diminuir a formação desses pólipos, diminuir a alergia. Então, são Muito bom. remédios bem caros, atualmente são bem caros, Sim, que não é para todo mundo, pelo valor. Então, assim, e não funciona em todo mundo também. Então, tem que ver se o paciente tem perfil para usar e se vale a pena usar naquele caso. entendi. Então, existem os imunobiológicos, são remédios que você vai fazer injeções no começo, mensais. E aí, dependendo da evolução do paciente, pode até ser espaçados também para que controle a formação desses pólipos, Ou entendeu? seja, um paciente que tem muita recidiva, mesmo fazendo a Isso. cirurgia, Mesmo fazendo pode ser cirurgia. um tratamento mais Isso. eficaz nesses casos, né? Mas Exatamente. ainda só no particular. Existem indicações de imunobiológicos no SUS e Aham. existem indicações no particular também. Só que para o pólipo nasal estamos ainda junto com a Sociedade Brasileira de Otorrino estabelecendo os critérios. Existem os critérios já, mas como são remédios bem caros, ainda tem que fazer todo uma via ainda para conseguir isso através de plano de Entendi. saúde, pelo valor, né? Que são medicamentos de alto custo, né? Eles são muito utilizados para pacientes com lúpus, que falham no tratamento, às vezes, artrite reumatoide. Uhum. Então, são doenças imunológicas que você controla com uma medicação. Então, pelo valor, tem que fazer bem o critério direitinho para saber quem vai se beneficiar. E como eu falei, não é todo mundo que tem pólipo que vai usar o imunobiológico que vai dar certo. Então, tem Sim, critérios para isso. entendi. Entendeu? Então, pelo valor, tem que passar em todos os processos. Tem que ter falhado em pelo menos 2 cirurgias e tudo mais para poder Tem ter que ter indicação. tentado outras Tentado o possibilidades, tratamento falhado. clínico, feito as cirurgias e mesmo assim não dado certo. E aí é Ah, possível, principalmente em pacientes que têm asma. Então, pacientes asmáticos com pólipos é mais fácil conseguir fazer os imunobiológicos, né, atualmente. Então, esses são os dois remédios que tem de novidade. E as cirurgias evoluíram muito, né? Então, verdade. A cirurgias que eram técnica, feitas né? há 10 anos atrás, hoje em dia nós fazemos cirurgias minimamente invasivas, são cirurgias que nós fazemos por vídeo, Uhum. com equipamentos mais modernos, microdebridadores que aspiram e cortam. Então, pelo fato de ser feita uma cirurgia por vídeo minimamente invasiva, nós temos resultados melhores do que 10, 15 anos atrás, menos complicações e também temos recuperação mais rápida Um para o paciente. pós-operatório mais É um tranquilo, né? pós-operatório mais tranquilo, menos inchaço, menos edema, o paciente acaba voltando às suas atividades de trabalhos escolares mais rápido, Que né? bom. Então temos técnicas bem mais modernas, né, que eu até falo para os pacientes, né? Uhum. Então, o celular que a gente tem hoje não é o mesmo celular que nós Claro, de há com 10 anos certeza. atrás. Então, as Que bom. cirurgias também não são as mesmas cirurgias que nós fazíamos há 10 anos atrás. Então, tem pacientes que já operaram há 10 anos atrás e ainda estão com problemas, mas a gente explica, mas a cirurgia não é a mesma, mas do mesmo jeito que fazer redução de estômago não é igual a antes, né? Cirurgias de próstata hoje em dia são feitas por robô. Então, Uhum. nós temos também a cirurgia evoluiu bastante e conseguimos fazer cirurgias minimamente invasivas com recuperação mais rápida e menos intercorrência também. E que bom que a gente vê isso em todas as áreas, né? A tecnologia a favor, Sim, né? Aí do ser humano mesmo, né? Então a gente vê não só a técnica cirúrgica melhor e mais segura,
né? Quanto também todos os equipamentos para oferecer. A gente, por exemplo, também tem um implante auditivo, né? Eu represento o implante auditivo. Então, se eu olhar para esse implante há 10 anos atrás e como era a cirurgia, né? O quanto muitas vezes realmente era muito mais invasiva, existia pouca preservação da saúde dessas células auditivas ali que ainda tinham dentro da cóclea, hoje está espetacular, né? Exatamente. Finíssimo, com uma tecnologia espetacular para oferecer não só no quesito de ouvir melhor, mas também de até ter toda a conectividade. Então, assim, é fantástico a gente ver realmente a evolução da tecnologia em favor, né, da nossa saúde. Então, é muito, muito bacana O ver. Barra e o Ózea, né? O barra, o óssea, né? O implante como está hoje. Evoluiu De muito, fato, né? muito. O barra, E nem então, estamos falando de tanto tempo nem atrás, né? O tava- Barra. Não exatamente. é Quando muito eu tempo comecei a atrás. trabalhar com barra foi em 2010. Então, em 2010 só tinha aquele pino para fora, uma técnica cirúrgica que precisava realmente tirar muito tecido, né? Exatamente. Evoluiu Fazer bastante, né? um afundamento, né? Às vezes aqui uma abaulação ficava Tinha aqui que para brocar colocar o o. osso para poder. Hoje em dia, Hoje em nossa dia é mais senhora, nem tranquilo, né? aparece, né? Nem parece que o paciente tem e com resultados espetaculares. Então, assim, Exato. muito legal ver toda essa evolução e que continue assim, né, doutor Diego? É, E é por isso que o nosso estudo ele tem que ser frequente, né? As tuas atualizações, você está sempre em congresso, você está sempre, né, se reciclando, porque é isso, a tecnologia ela também se modifica a cada, né, ano a gente tem novidades, então é importantíssimo a nossa reciclagem o tempo inteiro para a gente ver, né, e usar toda essa tecnologia a nosso favor, exatamente. né? Então é sempre bom a Maravilhoso. gente visitar. Eu gosto de fazer isso. Então, e visitar outros serviços, ver outras realidades, né? É muito Perfeito. importante, né? Então, às vezes, a realidade que a gente tem aqui em Belém é diferente da realidade de São Paulo. Às vezes é Exato. diferente da realidade de São Luís, que é aqui do lado. É. Então, assim, é bem E a gente fazer interessante. essa comparação, né, de ir em congressos e ver Troca de outros experiência. colegas de diversos estados, né, contando um pouquinho da sua experiência e a gente agregando aqui a nossa é necessário, Exatamente. não é só importante, é necessário também, mas muito legal. Doutor Diego, muitíssimo obrigada Eu por que mais uma agradeço. participação espetacular, por tanto conhecimento compartilhado nessa noite e muito, hein, gente? Deu pra gente fazer várias anotações. Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar. Se houve alguma pergunta que você gostaria de fazer, né, e a gente não fez aqui, o doutor Diego não pincelou por ela, por favor, nos envie, que a gente envia para o doutor Diego. Eu tenho certeza que tão breve ele nos enviará a resposta e a gente compartilha com vocês. Muitíssimo obrigada, doutor Diego, mais uma vez, e obrigada a você aí em casa também, e até a nossa próxima conversa, que a gente ainda vai escolher aí sobre rinoplastia, quem sabe? É. Né? A gente já estava Mas falando no terceiro aqui. episódio tem que fazer alguma Terceiro coisa que episódio. ganha um boleto? Pede Ganha um brinde, música, pede música. pede música. Leva 2 Ganha brindes de dois Lenor. brindes. 2 brindes. Combinadíssimo. Obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, agradeço a todos aí, obrigado pelo convite. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, pronto. Aê!